você está pensando em construir, uma dúvida que certamente vai ter é sobre contratar por empreitada ou por administração. Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse assunto e quais as vantagens e desvantagens, de cada modelo de contrato, para que você possa ter um parâmetro para uma decisão consciente. Primeiramente, as obras por empreitada, basicamente, se define um preço fechado, O cliente já vai saber quanto vai custar aquele trabalho ali, vai se estabelecer um critério para pagamento, porém aquele valor total já pré-definido. No caso das obras por administração, as compras e contratações são feitas diretamente no nome do cliente, O cliente vai pagar o preço de custo referente a tudo isso que for fornecido para a sua construção. E o construtor, por sua vez, ele é remunerado com um percentual desse valor, desse custo. Isso significa uma total transparência, Mas enfim, qual é o melhor modelo, Quais as vantagens e desvantagens? Bem, primeiro ponto, no contrato por administração, a principal vantagem é a total transparência. Por quê? O cliente vai pagar sempre o preço justo pelo material, pela mão de obra que está sendo de fato aplicada ali na sua obra, E o cliente pode, inclusive, intervir e contribuir com decisões que podem influenciar nesse orçamento de acordo com seus próprios interesses, Na medida que o cliente deseja usar um material com mais nobreza, ele vai pagar um preço a mais que aquele material de fato custa, Mas em contrapartida vai receber aquele produto que ele está decidindo ali. Por outro lado também, se o cliente não faz questão de algo tão nobre, quer optar por linhas que sejam um pouco mais simples ou mais baratas, também vai ser beneficiado com essa economia. Um segundo aspecto é a questão do risco, Aí você pode pensar assim, mas o contrato por empreitada não tem risco para o cliente, porque o valor já é fechado. Mas na realidade o risco existe de qualquer maneira. Um dia de chuva, por exemplo, é um fator de risco, imprevistos que possam acontecer durante o processo, uma pandemia, uma greve, ou uma greve externa, uma greve de transporte, ou coisas desse tipo, coisas que podem afetar o funcionamento do trabalho e podem influenciar, inclusive, no custo, daquele serviço que está sendo prestado ali. No caso da empreitada, esse custo vai ser do empreiteiro, A questão é que, como esse custo existe mesmo, ele acaba sendo precificado porque ele está assumindo esse risco. Num contrato por administração, como o cliente está pagando o que de fato vai custar, não há por que o construtor precificar esse tipo de coisa. Se esse fato do risco não ocorrer, o cliente não vai ser penalizado, vamos dizer assim, por conta disso. O terceiro aspecto é a questão tributária. Porque num contrato por administração, como as notas fiscais são emitidas direto no nome do cliente, e as notas de material e mão de obra, que são o volume maior da composição de custo, o construtor só vai faturar a sua parte, que é a sua taxa de administração. Então irão incidir os impostos apenas sobre a taxa de administração. No contrato por empreitada não, O construtor fatura no nome dele todos os materiais e mão de obra e emite uma nota do valor total para o cliente. Então incidirão os impostos sobre o valor total. Essa diferença de impostos aí é algo muito relevante. Pode impactar o custo da obra aí, algo entre 10% e 15% do valor total, Além dessa questão do risco também, que no caso da empreitada precisa ser precificado com quem assumir. Aí você pode se perguntar, mas o que garante, num contrato por administração, que o orçamento é aberto, que também esse valor, esse orçamento não possa ficar descontrolado? Na verdade, não existe um orçamento aberto, existe um plano de contas que é definido entre as partes, Um contrato define regras, Inclusive as regras de que a empresa administradora ela poderá gastar até um determinado teto, que é o valor do plano de contas aprovado, Alterações que possam surgir no meio do caminho, e normalmente as alterações surgem por conta da mudança do escopo do projeto, Mudança de especificação, e na maioria das vezes o próprio cliente que eventualmente quer que se faça alguma coisa um pouco maior, ou com um pouco mais de nobreza, ou com uma especificação um pouco diferente. Independente da razão, isso implicaria numa alteração do plano de contas, E o cliente ele precisa aprovar essa alteração, Não existe uma surpresa de uma conta que vai chegar que você não estaria esperando, Existe uma metodologia já bastante testada e validada, que também dá bastante segurança para ambas as partes, no caso de um modelo desse por administração. Isso se aplica a todo tipo de contrato? Não se aplica,
Então, para obras públicas, licitações públicas e tudo mais, isso seria um pouco mais complicado para ser administrado, né? Mas no caso das relações particulares, principalmente naquelas em que o contratante é o beneficiário do bem final, sem sombra de dúvida, um contrato para administração sempre vai ser mais vantajoso, principalmente para quem está contratando.